Estamos de volta a mais um vídeo do nosso canal e continuamos com a série A Cura Segundo a Bíblia. Hoje a aula será um pouco diferente. Apesar de termos a Bíblia como a nossa base principal, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações técnicas que te ajudarão a ter uma saúde maravilhosa. Então, fica comigo e boa aula! Eu quero usar como a base para a nossa aula de hoje um texto que está registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 4 e 5, que diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. E agora eu quero começar então com algumas perguntas. Vocês querem viver uma vida longa e saudável? Vocês estão se alimentando de forma saudável para que isso seja possível? Ou seja, para que você tenha uma boa saúde, para que você honre a Deus com o seu corpo? No estudo de hoje, eu quero compartilhar com vocês então 4 tópicos. 2 tópicos nós vamos falar de situações negativas que podem estar prejudicando a sua saúde e por que essas situações podem prejudicar a sua saúde. E nos outros 2 tópicos eu vou dar sugestões de algumas coisas que você pode fazer para melhorar essas atitudes da tua vida, para que você tenha uma vida saudável de acordo com a Bíblia, ok? Então, o primeiro tópico que nós vamos falar hoje é sobre obesidade. Eu sei que esse assunto te incomoda. Eu sei que algumas pessoas não querem ouvir falar desse assunto. Eu sei, inclusive, que algumas pessoas nem querem admitir que isso é pecado. Mas lembrem-se que desde o começo desse estudo, eu estou falando que algumas enfermidades estão no corpo das pessoas porque elas estão sendo vítimas de consequências de pecado. E estar acima do peso, a pessoa não quer admitir. Eu sei que é triste de ouvir isso, eu sei que é difícil de ouvir isso, mas se você pegar o dicionário e você tentar entender o que é obesidade ou o que é gula, você vai entender que gula é comer mais do que o seu corpo precisa. Obesidade é estar com um peso acima do que seria o ideal para a tua saúde. Isso é tão sério que hoje a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela já define obesidade grau 1 como doença crônica. Então, baseado em todas essas informações, que eu quero aqui como pastor, como alguém que teme a Deus, alguém que ama a Deus e ama a sua vida, eu quero deixar aqui muito claro com todas as letras: obesidade é pecado, gula é pecado. E nós vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Depois que nós falarmos um pouquinho da obesidade, nós vamos falar também um pouquinho de diabetes. Por quê? Hoje, o nível de diabetes, o índice de pessoas com diabetes, principalmente tipo 2, está aumentando exageradamente no mundo e principalmente no Brasil. E por que isso? Porque a diabetes, principalmente a tipo 2, está diretamente ligada ao estilo de alimentação que você tem no seu dia a dia. Então, se você aprender que gula é pecado, se você aprender a se alimentar da forma correta, você acaba com diabetes na sua vida. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu tenho casos reais de pessoas que tinham problemas com o diabetes e quando mudaram a sua alimentação, elas foram absolutamente curadas da diabetes. Ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que você consiga depois se livrar tanto do problema da obesidade como do problema do diabetes, você precisará então mudar alguns hábitos na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar no nosso terceiro tópico. Qual é o resultado de tudo isso? Olha só, você eliminando a obesidade da sua vida,
você eliminando o problema com diabetes, você mudando alguns hábitos na sua vida, certamente você terá uma vida abundante, que é o que Jesus sempre quis para você, ok? Então fique comigo, não mude de canal, não saia desse vídeo, que eu tenho certeza que um estudo como esse você nunca viu na sua vida, e aqui terão informações preciosas de como você pode vencer essa tentação, de como você pode vencer esse pecado na sua vida. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: você está acima do peso? Bem, como é que você pode saber isso? Como que uma pessoa sabe se ela está ou não acima do peso? Então vamos lá. Existe um cálculo que é feito para definirmos o nosso índice de massa corporal, o famosinho IMC. É claro que nós estamos falando aqui de pessoas naturais. Não estou falando aqui de pessoas que frequentam academia, que são todas musculosas, que têm muito músculo, porque o músculo também tem peso. E aí o IMC não é uma fórmula precisa para essas pessoas. Agora, uma pessoa que tem uma vida normal, que não malha na academia, que não tem tantos músculos, o IMC é uma boa referência para ela saber se ela está acima do peso ou não. E como é que se calcula o IMC? O cálculo é feito da seguinte forma: divide-se o seu peso pelo quadrado da sua altura em metros. Então eu vou usar aqui como referência o meu peso. Então hoje eu peso 62 quilos. A minha altura é 1,75. Então eu vou fazer 1,75 vezes 1,75, que vai dar 3,06. Eu pego então agora o meu peso, 62 quilos, divido por 3,06, que vai dar um resultado de 20,24. Então o meu IMC é 20,24. A pergunta é: isso é bom ou ruim? Isso diz que eu estou acima do peso, que o meu peso é ideal. O que eu faço com esse resultado? Muito bem, existe uma tabela que também foi determinada pela Organização Mundial da Saúde, e essa tabela diz o seguinte: se você tiver abaixo, se aquele resultado do seu IMC estiver abaixo de 18,5, então você está abaixo do peso. E estar abaixo do peso também não é saudável. Agora, se você estiver entre 18,6 a 24,9, então você está num peso ideal. Nesse caso, parabéns. Lembra do meu resultado? 20,24. Eu estou aí dentro dessa média. O meu peso está ideal, então eu estou de parabéns. Agora, se você estiver entre 25 a 29,9, você já está com sobrepeso. Até aí, a Organização Mundial ainda não considera doença, ainda não considera obesidade. Mas, a partir do momento que você passa de 30, o resultado do seu IMC deu de 30 a 34,9, você já está com obesidade grau 1. E aí, a Organização Mundial da Saúde já considera como doença. Se você estiver, se o seu resultado for de 35 a 35,9, então você já está com obesidade grau 2, e isso já é considerado uma obesidade severa. Agora, se o seu resultado estiver dando acima de 40, então a sua obesidade já é grau 3 e já é considerada uma obesidade mórbida. Aí você já está correndo sérios riscos de vida. Como a nossa intenção é fazer com que você viva uma vida saudável com base nas Escrituras, com base na Bíblia, então olha só. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz o seguinte: vocês são santuários de Deus, e o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então olha só, se o resultado do seu IMC estiver acima de 30, é porque você está doente.
E se você está doente é porque você está comendo demais. E se você está comendo demais, você está destruindo a morada de Deus. E isso pode trazer sérias consequências para a tua vida. Pense nisso. Só para que você não pense que são apenas palavras minhas, eu coloquei aí essa imagem mostrando o CID. O que é CID? É Classificação Internacional das Doenças. O CID da obesidade é o E66, que é considerado uma doença crônica. Pacientes com o código E66 têm maior propensão a desenvolver sintomas como hipertensão. Eu já falei aqui para vocês várias vezes. Eu era obeso, eu pesava 108 quilos, eu tinha problemas com hipertensão até sofrer um AVC, ficar paralisado no hospital por 4 dias, tomando injeções de 2 em 2 horas para desfazer o coágulo da minha cabeça. Então tudo que eu estou falando aqui para vocês é porque eu passei por isso, com conhecimento de causa. Então olha só, hipertensão é um sintoma. Um outro sintoma que a obesidade pode trazer é de fato o diabetes, que nós vamos falar aqui depois no próximo tópico. Você também pode ter problemas de doenças articulares. Eu tinha muitas dores nas costas, tanto que eu ia precisar fazer uma cirurgia na minha coluna, porque eu estava com um bico de papagaio. Eu também estava com sérios problemas nos meus joelhos, porque doíam demais pelo peso, pela sobrecarga que era depositada nos meus joelhos, então eu tinha um sério problema com relação a isso. Também pode ter doenças respiratórias, doenças inflamatórias intestinais, se você come muita porcaria, se você come muito veneno, se você come muito embutido, muitos enlatados, sal demais, açúcar demais. O açúcar ele inflama todo o seu corpo, então você pode ter sim sérios problemas intestinais. Se você come muito glúten, muita lactose, você pode ter sérios problemas com isso. Você pode ter gorduras ao redor dos seus órgãos, gordura debaixo da sua pele, e isso pode te causar sim um infarto. E uma das piores consequências aí é a pessoa ganhar tanto peso a ponto de precisar fazer uma bariátrica. E a bariátrica, todo mundo sabe, é uma verdadeira mutilação do seu corpo. Vale lembrar que esse diagnóstico do CID é confirmado quando o índice da massa corporal é superior a 30, como eu já falei para vocês aqui. Então, se você fez a continha e descobriu qual é o seu IMC, vale lembrar agora. Então, qual é o seu IMC? Se você não fez ainda, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, pega papel, caneta ou pega uma calculadora. Existem também sites na internet que fazem o cálculo do IMC automático. É só você procurar no Google lá, como calcular meu IMC online. Eu vou deixar alguns links aqui fixados nos comentários de algum site que você pode clicar e ir diretamente nesse site e calcular o seu IMC, para que você saiba então como ele está. Agora que nós já falamos um pouquinho da obesidade, de como você calcular o seu IMC, vamos fazer uma breve introdução também sobre o assunto diabetes. Antes, vale lembrar aí mais um texto sagrado da Bíblia que diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Então, olha só, falando em diabetes, existe diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu tenho conversado com algumas pessoas sobre esse assunto e eu percebo que as pessoas elas não têm muita informação a respeito disso. Tem gente que pensa assim, tipo 1 é quando a diabetes está no começo, tipo 2 é quando ela já está avançada. Isso é que algumas pessoas falam, mas essa informação não está correta. Na verdade, o que significa? Diabetes tipo 1 é aquela que normalmente a criança já nasce com ela, nasce com uma deficiência no pâncreas. O pâncreas não consegue produzir a quantidade de insulina necessária para a manutenção do corpo. E por que isso acontece? Porque durante a gestação, a mãe já tem uma alimentação com excesso de açúcares e carboidrato. A mãe
durante a gestação, come muito açúcar, come muito carboidrato, bebe muito refrigerante, ela está alimentando essa criança com todo esse tipo de veneno. E a criança então já vai nascer com o pâncreas comprometido, com dificuldade de produzir insulina na quantidade ideal. Para vocês terem uma ideia, eu acredito que vocês já viram isso em filmes americanos. A mulher, quando está grávida, nem café ela toma, preocupada com a qualidade de vida, com a qualidade de saúde do seu bebê. Infelizmente, no Brasil nós não temos essa consciência. Nós conhecemos mulheres que estão grávidas que bebem, fumam, usam droga. Só que nós esquecemos que a mulher grávida também tem que tomar cuidado com o consumo exagerado de refrigerante, consumo exagerado de açúcar, consumo exagerado de sal, consumo exagerado de doces em geral. Por quê? Porque tudo isso afeta o bebê em seu ventre. Então vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então a diabetes, que é considerada uma desordem metabólica, é a diabetes tipo 1, que é por causa de um problema no pâncreas. E a diabetes tipo 2, ela é chamada de resistência insulínica, e eu vou explicar isso para vocês com mais detalhes. Conforme eu já havia dito então, no tipo 1, as células pancreáticas elas são destruídas e não conseguem produzir insulina. Então os sintomas do diabetes tipo 1, sede em excesso, urina frequente, cansaço e fraqueza, perda de peso sem razão, e é mais comum aparecer em crianças e adolescentes. Já o diabetes tipo 2 é caracterizada pela resistência do organismo à insulina e ao aumento dos níveis de açúcar no sangue. Os sintomas são visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, ganho de peso, infecções frequentes e dificuldade de cicatrização. Por que acontece isso? Porque, repito, o açúcar ele é inflamatório, ele inflama todo o nosso organismo. E quando nós estamos envenenados com o açúcar, quando nós estamos contaminados com o açúcar, todo o nosso corpo ele fica predisposto a inflamações. E aí, conforme baixa também aí o nível de insulina no seu corpo, você fica com dificuldade de cicatrização depois dos seus ferimentos. É claro que eu estou falando aqui de uma forma muito superficial. Eu não vou me atentar aqui a entrar com riqueza de detalhes em tudo isso, porque não é o objetivo do vídeo. Se você tiver com diabetes, tiver com dificuldade de cicatrizações, se você estiver percebendo que você está se inflamando muito fácil, lógico, procure um médico. Para cuidar da sua saúde, procure a orientação de um profissional. Eu sou pastor, estou aqui apenas dando alguns conselhos bíblicos para que você cuide do seu templo, que é a morada de Deus, é a morada do Espírito Santo. Agora, só para que você tenha uma ideia, o índice de diabetes tipo 1 no mundo está em 5%, tá? E esse número está aumentando consideravelmente, conforme um estudo que eu coloquei aqui no vídeo passado. Então, se você não assistiu um vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link aqui, você depois dá uma olhada lá, que eu mostrei que o índice de diabetes no Brasil está aumentando, inclusive diabetes tipo 1. Em compensação, o nível de diabetes tipo 2, ele é 95% dos casos. Então, 95% dos casos das pessoas que têm diabetes, elas são diabetes do tipo 2. Nos dois casos, os sintomas são causados ou ficam piores por uma mudança nas ações e nos níveis da insulina. Aí você me pergunta, tá, mas qual é então o nível ideal de glicose no meu sangue? O nível ideal é no máximo até 99 mg por decilitro de sangue. Se você for aferir lá com aquele aparelhinho e você perceber que ele já está acima de 100, você já é um pré-diabético. E se passar de 125, você já é um diabético. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo máximo de açúcar por dia, ele não pode ser superior a 10% das calorias diárias que nós consumimos.
Então, considerando que uma pessoa normal consome 2.000 calorias por dia, dentro dessas 2.000 calorias, o máximo de açúcar que ela deveria consumir por dia é 50 gramas. 50 gramas de açúcar por dia. Sabe aquele saquinho de açúcar que a gente coloca no cafezinho? Então, aquele saquinho de açúcar, ele pesa 5 gramas. Então, imagine que o máximo que você pode comer de açúcar por dia são 10 saquinhos daquele ali. Agora, olha só que interessante. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito, um elemento, uma parte do fruto do Espírito é domínio próprio. E por que eu estou mencionando esse texto para você? Porque algumas pessoas falam, eu não consigo ficar sem açúcar, eu não consigo diminuir o açúcar das minhas refeições, eu não consigo ficar sem a minha Coca-Cola, eu não consigo ficar sem o meu refrigerante. Então olha só, a Organização Mundial da Saúde é a maior autoridade mundial no que diz respeito à saúde. E a Bíblia fala em Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, o seguinte texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então olha só que interessante. Se a Organização Mundial da Saúde está dizendo que o máximo de consumo de açúcar por indivíduo é 50 gramas, e você come mais que isso, você não está respeitando a autoridade. Você está se opondo a essa autoridade. E a Bíblia diz que quando você faz isso, você não apenas está pecando, como você está trazendo condenação para a sua própria vida. Se você disser para mim, pastor, eu não consigo me livrar da Coca-Cola, eu vou dizer para você, então se encha do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Às vezes você critica uma pessoa que bebe, você critica uma pessoa que fuma, mas você não consegue se livrar da Coca-Cola, você não consegue se livrar do açúcar no seu cafezinho, e você está destruindo o templo do Espírito Santo, tanto quanto aquele que fuma, tanto quanto aquele que bebe. Então está na hora de nós deixarmos de ser hipócritas, está na hora de nós deixarmos de ficar com uma trave nos nossos olhos e tentando tirar o cisquinho do olho do irmãozinho. Vamos parar de julgar as pessoas porque elas fumam e bebem e vamos começar a olhar para a nossa própria vida e nos perguntar como é que nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Como eu disse, eu sou pastor e eu sou convidado para pregar em várias igrejas. E eu estou cansado de ver pastor obeso em cima do púlpito, em cima do altar. Pastores desse tamanho em cima do altar, criticando o irmãozinho que bebe, criticando o irmãozinho que fuma. E está pecando tanto quanto. Está na hora de nós deixarmos de ser hipócritas. Em nome de Jesus, comece agora a cuidar do templo do Espírito Santo, porque isso é responsabilidade de cada um de nós. Amém? Então só para que você entenda, se você faz lá a aferição da glicose no seu sangue e deu 98, maravilha, está tudo normal. Agora, se já deu 105, cuidado, você já é pré-diabético. Se deu 135, então pronto, você já é diabético. Está na hora de você começar a mudar os seus hábitos. Olha só, segundo uma pesquisa recente, foi provado que um brasileiro ele consome 80 gramas de açúcar por dia. Lembra que eu falei que a Organização Mundial da Saúde fala que o máximo é 50? A média do brasileiro é 80. Lembra que eu falei que 50 gramas representa 10 saquinhos de açúcar? Pois é, 80 gramas representa 16 saquinhos. Detalhe, você pode perguntar assim para mim, poxa, mas como isso é possível? Como que alguém consegue comer 80 gramas de açúcar por dia? Simples demais, olha isso. É comum eu ver mães ou pais, colocando na lancheira do seu filho um pacote de biscoito recheado para ele levar de lanche na escola. Agora perceba que esse pacote de lanche de biscoito recheado
ele tem 140 gramas no total. E agora eu vou ensinar para você como ler uma tabela nutricional do biscoito ou de qualquer alimento industrializado que você consome. Então olha só, para que você possa entender com muita clareza a leitura de uma tabela nutricional, funciona desse jeito. Você vai olhar onde está escrito porção e perceba que, apesar dessa embalagem ter 140 gramas, essa tabela nutricional está baseada numa porção de 30 gramas, ou seja, apenas 2 biscoitos. Então, em 2 biscoitos, ou seja, em 30 gramas, você tem 21 gramas de carboidrato. Sabendo que quando os carboidratos entram no nosso organismo, eles se transformam em glicose, eles se transformam em açúcar. Então você pode fazer a seguinte conta: 21 gramas de carboidrato dividido por 30 gramas de biscoito. Significa que em cada grama de biscoito dessa embalagem você tem 0,7 gramas de açúcar. Como o total da embalagem é 140, então você tem 98 gramas de açúcar. Então olha só, numa embalagem de biscoito com 140 gramas, você tem 98 gramas só de açúcar nessa embalagem, o que representa um absurdo de 19 saquinhos e meio de açúcar. Lembrando sempre que o máximo é 10 por dia. Então, se você comer um pacote de biscoito recheado, você já estourou o equivalente de um consumo de quase 2 dias de açúcar. Percebe como é fácil? Agora, o problema é que a maioria dos brasileiros, eles não comem o biscoito sozinho. A maioria acaba tomando aí uma latinha de refrigerante para acompanhar o biscoito. E numa latinha de refrigerante, eu tenho 37 gramas de açúcar, o que representa a 7 saquinhos e meio. Então, vai olhando aí para você perceber o quanto de açúcar você consome por dia. Voltando então aí à tabela nutricional, percebe que ele está dizendo assim, ó, esses valores diários é uma referência com base em uma dieta de 2.000 calorias. Aí de novo, você está me perguntando, mas como eu sei quantas calorias é o ideal para minha vida, para minha dieta? Por quê? Porque a quantidade de calorias que uma pessoa consome por dia está relacionada à atividade física que ela faz por dia, se ela é uma pessoa sedentária ou não, se o trabalho dessa pessoa é um trabalho pesado, né? Se ela trabalha aí como pedreiro, se ela trabalha correndo o dia todo, caminhando o dia todo, ou se ela fica o dia todo sentada em casa vendo televisão, vendo Netflix. Então, a atividade diária dessa pessoa influencia no consumo calórico. O peso dessa pessoa, se ela for uma pessoa mais pesada, ela vai consumir mais caloria ao caminhar. Então, olha só, voltando aí ao entendimento da tabela nutricional, perceba que essa tabela ela é baseada, ela tem base nos valores diários de uma dieta de 2.000 calorias. Não se preocupe, um pouquinho mais para frente desse vídeo eu vou explicar para você também esse assunto sobre calorias, mas por enquanto vamos ficar apenas aqui tentando entender essa tabela nutricional. Então olha só, essa porção ela é uma porção de 30 gramas, ou seja, 2 biscoitos. Isso está dizendo ali, quando você olha para esse número 7 aqui, está dizendo assim, ó, valor energético, 143 calorias, que representa 7%. O que é esse 7%? Representa que 143 calorias, ou seja, representa que 2 biscoitos, 30 gramas desse biscoito, representa 7% de um total de 2.000 calorias que você precisaria consumir no dia. Então, fazendo aqui uma explicação melhor ao lado, nós temos assim, ó, porção 30 gramas ou 2 biscoitos, calorias 143 calorias. Dentro
Desse contexto de 143 calorias, você tem 21 gramas de carboidrato, que representa 7% da sua necessidade diária. 7% é uma parte da necessidade diária de uma pessoa que consome 2.000 calorias por dia. Ou seja, para 2.000 calorias, você precisaria de um total de 300 gramas de carboidrato por dia. Mas, para saber de quantas calorias você realmente precisa, você precisa aprender então a calcular o seu TMB, ou seja, sua taxa metabólica basal. Para você não precisar ficar se preocupando em fazer tantas contas, eu também vou deixar aqui nos comentários fixados um link de um site que já tem uma calculadora online. Você entra nesse site, digita lá seus dados, as suas informações, e nesse site já vai informar para você qual é o seu TMB, ou seja, qual é a sua taxa metabólica basal. Depois que você entrar nesse site e descobrir qual é a sua taxa metabólica basal, você vai voltar para esse vídeo e você vai ver aqui que eu disponibilizei para você uma tabela do fator de atividade. Então, só para você entender como que funciona essa tabela do fator de atividade. Se você é uma pessoa que passa grande parte do dia numa posição sentada, as suas atividades de lazer é apenas assistir televisão, ler, ou de vez em quando dar uma voltinha no parque e fazer serviços domésticos, significa que você é uma pessoa sedentária. Se você é uma pessoa sedentária, você vai usar como fator de atividade 1,2. E assim sucessivamente, conforme está nessa tabela. Então, eu vou tomar como exemplo aqui uma pessoa sedentária. Então, imagine que eu fosse uma pessoa sedentária. Eu iria fazer o meu cálculo basal. E no meu cálculo basal, eu iria encontrar esse valor, 1.396. Então, eu pego o fator de atividade física, que é 1,2 para uma pessoa sedentária, multiplico pelo meu TMB, ou seja, pela minha taxa metabólica basal, e eu vou encontrar aqui o meu consumo calórico diário. Então, para que eu possa manter o meu peso, eu preciso consumir 1.675 calorias. Então, olha só, percebe que aquele pacote de biscoito, ele foi calculado com base num consumo de 2.000 calorias. No meu caso, eu só consumo 1.675. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, ok? Então, se você quiser descobrir a sua taxa metabólica basal, acesse o site que eu estou deixando aqui. Não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo propaganda nenhuma, só estou ensinando você a cuidar da sua saúde. Você vai descobrir a sua taxa metabólica basal, você vai descobrir o seu consumo de caloria, para que você saiba então cuidar da sua saúde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é recomendado o consumo de 55 a 75% de carboidrato, ou seja, se uma pessoa consome 2.000 calorias por dia, o máximo de carboidrato que ela deveria consumir é 300 gramas. Não pode passar disso. Se passar disso, você vai estar se prejudicando ainda mais. Mais um texto bíblico aí para você meditar. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que interessante então. Primeiro, se você ama o Senhor Jesus, você precisa obedecer a sua palavra. E a palavra dele diz que nós precisamos respeitar as autoridades para não trazer condenação para a nossa vida. E a autoridade, Organização Mundial da Saúde, fala de quanto que a gente pode consumir de açúcar, de quanto que a gente deve consumir de carboidrato. Se você não respeita isso, você está desrespeitando a autoridade. Não só isso, você está destruindo o seu corpo, que conforme o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui, em João capítulo 14, verso 23, Ele quer fazer morada em você. A pergunta é, como é que você está cuidando da casa de Jesus? Como é que você está cuidando da casa de Deus? Porque olha, não é apenas o Espírito Santo. Esse texto, João 14, 23, ele está dizendo assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós quem?
o Pai e eu, viremos a Ele e faremos nele morada. Você é morada de Deus. Como é que você está cuidando dessa casa? Como é que você está cuidando dessa morada? Vamos continuar? Bem, como eu disse para vocês acerca da diabetes, existe o tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1 é aquela que a pessoa tem já um problema no pâncreas. Ela tem uma deficiência no pâncreas e o pâncreas não produz a quantidade necessária de insulina. Já o diabetes tipo 2, ele é totalmente ligado ao estilo de vida, ao estilo de alimentação que você tem no seu dia a dia. Para que nós possamos entender isso, eu quero mostrar para vocês agora um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, que ele vai dar uma explicação sobre resistência insulínica. E depois eu também vou te dar uma explicação sobre isso, ok? Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir um assunto extremamente sério. É uma doença que está tomando conta do mundo. Ela se chama diabesidade. Você já escutou esse nome? Diabesidade é diabetes mais obesidade. Você já viu que tem gente que é gorda e diabética. Tem gente magra que é diabética. Tem gente que é gorda e não é diabético. Mas quando junta as duas doenças, que é a diabesidade, a coisa fica mais complicada. E aí nós vamos perceber que a razão, a causa dessas duas doenças é praticamente a mesma. O que está por trás de tudo isso é a resistência insulínica. E você sabe como é que surge a resistência insulínica? A insulina aumenta. E você deve estar perguntando, por que a insulina aumenta? Porque você está com excesso de ingestão de carboidratos e de açúcar. Você sabe que o melhor tratamento para qualquer doença, não interessa a doença, é não adquiri-la. Então, se eu diminuir a ingestão de carboidratos, eu diminuo a necessidade de produzir insulina, verdade? Se eu diminuo a necessidade de produzir insulina, eu vou ter menos insulina. E tendo menos insulina, eu vou ter menos resistência insulínica. E tendo menos resistência insulínica, eu vou ter menos diabetes e eu vou ter menos obesidade. Então eu fui na causa. E quem mais aumenta a insulina é a glicose. Agora, de onde vem a glicose? Bom, a glicose, primeiro ela vem da sua dieta. Se você ingere muito carboidrato, ele que é quebrado, finalmente vai virar glicose. Todo carboidrato, o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. O que você vai ser quando crescer? Glicose. A próxima pergunta que nós vamos responder juntos aqui é para onde vai a glicose? A glicose acumula e aí o que acontece? Ela fica no sangue, ela sobe no sangue, aí ela produz insulina, faz o pâncreas produzir insulina, a insulina produzida pega essa glicose e empurra ela para dentro da célula. Ela vai se formar o chamado glicogênio, que é o modo de você armazenar a glicose no corpo. Você armazena a glicose na forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Se houver uma saturação, se eu já armazenei glicogênio demais e não tem mais lugar para glicogênio, agora essa glicose começa a virar gordura. Quando eu tenho glicose demais e eu tenho glicose demais circulando no sangue, eu vou lesar o endotélio, vou lesar a retina, vou lesar o rim, vou lesar o coração, vou lesar a pele e esse processo vai se deteriorando. E como se a pessoa não tiver cuidado, isso vai causar lesão no olho, a pessoa pode ficar cega, vai causar lesão renal, essa glicose não é cuidada, vai causar lesão renal. O paciente, eventualmente, vai ter que fazer hemodiálise ou até transplante. E, numa fase final, começa a ter as amputações. Mas de tudo isso pode ser evitado, porque a diabesidade é uma doença nutricional. Não é um remédio mágico, uma pílula mágica que você vai adquirir que vai resolver o problema. Enquanto você não se propuser a mudar o seu estilo de vida,
a passar a dormir melhor, porque a falta de sono, a privação do sono também aumenta muito a resistência insulínica. Passar a dormir melhor e a ingerir muito menos carboidrato, muito menos pão, muito menos macarrão, muito menos arroz. E só com essa atitude, mais a atividade física, que a atividade física é essencial nisso, porque ela ajuda a baixar a glicemia e ela aumenta a sensibilidade dos receptores da insulina e diminui a resistência insulínica. O que eu gostaria de deixar a mensagem final com você é que a coisa tem que ser feita profilaticamente. Não é ficar tomando remédio e continuar o meu estilo de vida e continuar se excedendo na ingestão de produtos que vão virar glicose. Bem, continuando então, como eu disse para você que eu ia te dar uma explicação melhor sobre isso, eu coloquei essa tela vermelha aí para você imaginar que isso é o seu corpo, que isso é o seu sangue. Dentro do seu corpo, dentro do seu sangue, existem uns negocinhos que nós chamamos de célula. Eu vou tentar ser bem lúdico aqui para que você entenda mesmo. Então, imagine que o seu corpo ele é composto por células, ok? Dentro do seu organismo você tem um órgão chamado pâncreas, que pouca gente sabe para que serve, tá? Então imagine que você é uma pessoa que come muito açúcar e carboidrato. Lembrando que o carboidrato, quando entra no seu sangue, ele é como se fosse açúcar também. Eles vão se transformar em glicose. Se você é uma pessoa que consome pouco açúcar, consome pouco carboidrato, então imagine que essas bolinhas amarelas aí é a quantidade de glicose que tem no seu corpo. Está tranquilo, está normal. O pâncreas, então, vai produzir um hormônio chamado insulina. Eu vou chamar esses hormônios de soldadinhos, ok? O que a insulina faz dentro de você? Quando você come açúcar, quando você come carboidrato, que entra glicose no seu corpo, ou quando o seu corpo produz glicose naturalmente, a insulina, que são esses soldadinhos, eles vão pegar essa glicose e levar para dentro da célula. Se a célula estiver vazia, a insulina não vai encontrar dificuldade nenhuma, não vai encontrar resistência nenhuma. O pâncreas vai trabalhar normal, a insulina vai trabalhar normal, sua célula vai ter a energia normal e o seu corpo vai funcionar perfeito. Agora, se você é uma pessoa que consome açúcar e carboidrato demais, o seu organismo está desse jeito, totalmente contaminado de glicose, com excesso de glicose. Aí o que acontece? O pâncreas precisa trabalhar como um desesperado para produzir insulina. E aí a insulina começa a levar para dentro da célula muita glicose, muita glicose. O que acontece? Chega uma hora que a célula está cheia, está lotada, e ela não consegue, ela não tem mais espaço para a glicose. É nesse momento que o seu corpo cria, então, o que nós chamamos de resistência insulínica. A sua célula começa a resistir à insulina que vem para ela. A glicose chega até a célula está cheia, o que essa glicose precisa fazer com a insulina? Precisa depositar em algum lugar. Ela vai procurar no seu corpo o que nós chamamos de tecido adiposo, e essa glicose armazenada nesses tecidos é que começam então a se transformar em gordura e você começa a ganhar peso, ok? Então é exatamente assim que funciona a resistência insulínica, só para que você tenha aí de uma forma lúdica esse entendimento, e eu espero que realmente essa animação possa ter te ajudado e esclarecido melhor o seu entendimento. Agora que você já entendeu então como que a insulina e a glicose funcionam no seu organismo, vamos então para alguns dados estatísticos. De acordo com essa imagem que você está vendo aí na tela, você pode perceber que o problema de diabetes está preocupando o mundo todo. Dá uma olhada nessas imagens aí, onde a revista super interessante, a revista Época, a revista Time, está mostrando aí que realmente o diabetes está preocupando pessoas do mundo inteiro. Uma pesquisa realizada em 2019 diz que o Brasil é o quarto país com maior número de diabéticos do mundo.
Eu postei no vídeo anterior uma pesquisa mais recente, e nessa pesquisa mais recente que foi feita, foi atualizada em 2023, o Brasil já subiu, lamentavelmente subiu no ranking, e hoje o Brasil já é o terceiro país com o maior número de diabetes do mundo. Em 2019 ele era o quarto, agora em 2023 ele já é o terceiro país com o maior número de diabetes do mundo. Pior, o número aumentou muito em crianças e adolescentes. Dá uma olhadinha aqui no card, clica aí no card, que eu vou deixar aí o vídeo da aula passada falando sobre esse assunto, e ali você pode tirar mais dúvidas a respeito desse assunto, ok? Agora, fiquem atentos a essas perguntas que eu farei, né, para que vocês possam entender um pouquinho mais. Presta muita atenção nessas perguntas. Você sente que tem mais gordura em torno do seu abdômen do que você consideraria saudável? Você tem dificuldade para perder peso? Você sente dores incômodas sem motivo aparente? Você tem problemas com hipertensão? Você sente cansaço ou falta de energia, sonolência e falta de concentração constantemente? Tem manchas escuras no pescoço ou em outras partes do corpo? Tem pintas salientes na pele? Algum membro da sua família já recebeu o diagnóstico de diabetes? Se a maioria das respostas para essas perguntas foi sim, ou se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, você pode ser um sério candidato, uma séria candidata a estar com diabetes ou a adquirir diabetes se você não mudar os seus hábitos alimentares. Agora, eu volto a dizer, a maioria das pessoas, principalmente os evangélicos, criticam as pessoas porque elas bebem, porque elas fumam, porque elas usam drogas. E aí eu pergunto para você, cristão, para você que diz que acredita em Deus, para você que diz que entregou a sua vida a Jesus, qual é a droga que te escraviza? E aí você vai falar para mim, eu não uso droga nenhuma. Pois é, lamento te informar, mas a comida dependendo da comida que você come, ela é sim uma droga. Carboidrato é uma droga, açúcar é uma droga. Segundo pesquisas recentes, já foi comprovado que o efeito do açúcar no cérebro é mais viciante que cocaína. Por isso que é comum as pessoas dizerem, eu não fico sem o meu cafezinho porque me dá dor de cabeça. Eu não consigo ficar sem a minha Coca-Cola. Por quê? Quando a pessoa fica sem a Coca-Cola, quando a pessoa fica sem o cafezinho e ela sente dores de cabeça, é porque ela já está dependente dessa química que atua no seu cérebro. Ela já está viciada nessa droga que mata. Só para que você veja também que isso não é minha opinião, eu vou dar aqui para vocês mais um vídeo de um médico que vai provar isso para vocês. Mas eu quero que vocês gravem bem na memória essa imagem. Olha só, nós temos aí uma pessoa obesa com a Bíblia na mão, dizendo para uma outra pessoa, você vai acabar ficando doente fumando desse jeito. Só que segundo a Organização Mundial da Saúde, essa pessoa obesa já está com doença crônica, ela está à beira da morte, criticando uma pessoa que está fumando. Então eu repito, deixe de ser hipócrita e vai cuidar do templo do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, as principais doenças causadas pelo cigarro são câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, do estômago e etc. Impotência sexual, bronquite, trombose vascular, leucemia, infarto do miocárdio, efizema pulmonar, redução da capacidade de aprendizado e memorização e etc. São os males causados pelo cigarro. Agora, olha os males causados pela má alimentação, pela obesidade e pelo açúcar. Pressão alta, diabetes, doença do coração, colesterol elevado, câncer, pedra na vesícula biliar, infertilidade, dor lombar, infecções da pele, úlceras, redução da capacidade de aprendizado e memorização. Por quê? O açúcar apodrece o cérebro, o açúcar causa demência, o açúcar causa mal de Alzheimer, estresse, etc. O açúcar
causa dependência química, assim como qualquer outra droga. Fique agora com o vídeo que eu te falei. O açúcar é a droga que mais vicia no mundo. Sim, essa afirmação está correta, porque além de pesquisas mostrarem que essa comida vicia tanto quanto cocaína, ela está presente em todas as casas. E apenas reduzir a quantidade de açúcar que você coloca no seu cafezinho não adianta nada. O pãozinho, o macarrão, a pizza, o queridinho do mel e até frutas muito doces liberam açúcar na sua corrente sanguínea, que causam uma série de doenças relacionadas à resistência à insulina, ou chamada hoje de síndrome metabólica, seja diabetes, doença cardiovascular, gordura no fígado e por aí vai. Mas por que essa droga vicia? O açúcar libera neurotransmissores como a serotonina em grande quantidade, que dá a sensação de prazer, além de liberar a adrenalina e também a insulina, que promove aquela sensação de energia. E é por isso que você se sente tão satisfeito quando consome qualquer um desses alimentos. Mas preste muita atenção. Há muitos alimentos que precisamos ingerir, porque não temos estoque de alguns nutrientes no nosso organismo de forma natural, biológica e fisiológica. Não se engane se lhe disserem que você precisa comer açúcar e carboidratos para o seu corpo funcionar bem. Não existe açúcar essencial, como são chamados os nutrientes que nosso organismo não produz. O nosso fígado é capaz de fabricar toda a glicose que o nosso corpo precisa, a partir de gordura e proteínas. Fuja de todo tipo de açúcar, porque essa droga é uma cilada. Bom, agora que você já viu isso, a pergunta é: o que fazer? Muito bem, para essa resposta eu convido você a assistir o meu próximo vídeo, que ainda estarei postando essa semana aqui no canal. Então, por favor, eu te peço, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte esse vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você puder. E já clica aí no sininho, porque essa semana eu vou postar a continuação desse vídeo e eu tenho certeza que eu deixei você curioso para saber o que fazer para se libertar disso. Então clica aí no sininho para você ser notificado, porque essa semana ainda tem mais, ok? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.